E aí, beleza? Teve um tempo atrás que um post lá na minha página viralizou com o tema "Não é adoração, é dopamina", e eu queria trazer agora uma reflexão em vídeo para você sobre esse tema. E o que diz no post é que vivemos uma era em que muitos cristãos não buscam mais o Cristo crucificado, mas sim a sensação de euforia que a música, as luzes e a atmosfera traz para eles. O problema não está na emoção, mas no trono onde ela foi colocada. Hoje muitos adoram a sensação da adoração e não aquele a quem ela deveria se dirigir. Reuniões viraram experiências, alguns cultos viraram eventos, grupos de oração viram espetáculo e o altar um palco. Não estamos mais formando discípulos, estamos treinando consumidores. A dopamina se tornou o novo amém. Se arrepio é Deus, se chorei é Deus, se gostei é Deus. Mas nem sempre Deus fala através do prazer. Às vezes ele fala no silêncio ou na dor que nos santifica. Cristãos de dopamina vivem na dependência do próximo culto inesquecível, da próxima celebração, da missa inesquecível. Eles confundem consolo com conforto e unção com entretenimento. Querem sentir, mas não querem obedecer, querem se emocionar, mas não querem se converter. Verdadeira adoração não se mede pelo que você sentiu, mas por quem você se tornou depois de adorar. Não é sobre sentir-se bem, é sobre tornar-se bom. Cristo não prometeu uma fé cheia de sensações, ele prometeu uma cruz e ela pesa. Ela corta, ela nos esvazia de nós mesmos para nos encher dele. A dopamina pode lotar templos, mas só a verdade liberta almas. E a verdade nem sempre dá prazer. Às vezes ela nos desconstrói antes de nos reconstruir. Nem tudo que te dá prazer vem de Deus e nem tudo que vem de Deus te dará prazer. Não troque a presença pela performance, nem a conversão pela sensação. Adore a Deus, não a dopamina. E é isso que esse post vem e eu queria conversar com você a respeito disso. Porque a igreja não foi criada e não existe para ser entretenimento. E aí, eu não vou entrar aqui na questão de estética. Eu queria trazer uma questão mais profunda do que qualquer coisa que vem à mente de imagem, assim, de coisa estética em si mesmo, mas da motivação que deve ser a nossa ao nos dirigir à igreja e a motivação que a gente deve criar ao servir os outros e atrair as pessoas para a igreja. Como eu disse, a igreja em si não pode ser vista como um entretenimento. Quando a gente passa uma ideia de igreja como entretenimento, tipo para os jovens no sábado à noite, é como se a gente tivesse na caixinha dos entretenimentos, principalmente fim de semana. Então tem cinema, tem Netflix, um show, um rodízio, entretenimentos. E talvez aí a pessoa coloque e a igreja como entretenimento. E às vezes procura um amigo para fazer uma coisa e não tem, não está disponível. E aí, diante de tantos entretenimentos, a pessoa fala: então vou para a igreja. Olha para a igreja como um entretenimento, porque vai ter música, vai ter gente, vai ter uma certa confraternização, você vai ter contato com pessoas. E às vezes motivado pela sensação que pode ser trazida ali durante uma música, diante de um louvor, de um abraço, às vezes a pessoa vê a igreja como um entretenimento e aí ela não entende a dinâmica do porquê uma igreja existe, para que uma igreja existe. E aí é tipo alguém que mora na praia e só vai no mar e molha os pezinhos e sem entender toda a profundidade que existe no mar. De quem mergulha e conhece as profundezas do mar e entende a função do mar, entende o melhor que o mar pode trazer. Então, quando a gente olha para a igreja simplesmente como entretenimento, é como alguém que vai à praia e só molha o pezinho no mar. É bom, traz conforto, mas a profundidade era muito maior. Então, quando a gente vê a igreja como entretenimento, atrai pessoas por entretenimento e usa de artifícios para entreter, a gente não faz aquilo que a igreja deveria fazer. E a gente não aproveita da igreja o que a igreja nos tem de melhor a oferecer. Não é que seja ruim o louvor, as pessoas, o ambiente, gente arrumada, a confraternização em si. Mas
pode se criar um clima de entretenimento e aí a profundidade se perde e falta Cristo. A gente vai à igreja acima de tudo para ter um conhecimento e se achegar a Cristo, e quando a gente se achega a Cristo, a gente precisa ser quebrado. E aí talvez um dos grandes problemas da igreja ser vista como entretenimento, que a gente vai pura e exclusivamente por conforto, porque está triste, depressivo, ansioso, com algum problema, que precisa de um sopro, de um ventinho, de um ar-condicionado, de uma música boa. Só que isso funciona e às vezes a gente precisa dessas coisas, de conforto, tá triste, a gente precisa. Mas o fundamental é nos achegar a Cristo, e a igreja de alguma forma tem que fazer com que cada vez que a gente vai, seja num culto, numa missa, numa célula, num grupo de oração, que a gente saia diferente de como a gente entrou. Não pelo entretenimento, mas porque quando a gente se achega a Cristo, a gente enxerga as coisas e a realidade de uma forma totalmente diferente. Então, quando alguém se torna cristão, ou quando um cristão se achega a Cristo, quando alguém se achega a Cristo, a realidade toma a forma que ela deve tomar. A gente enxerga a realidade, passa a enxergar a realidade tal qual ela é. E a gente olha o santo e puro Cristo. Assim como Pedro, quando na pesca milagrosa, viu o milagre e o poder de Deus ali em Cristo, ele fala: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Quando ele enxergou a realidade tal qual ela é, a santidade do Senhor, ele percebe a sujeira que existia nele e a necessidade dele de ser quebrado. Se a gente vai por entretenimento, ser quebrado já não é entretenimento. Ser confrontado talvez já não seja entretenimento. Ser mudado já não seja entretenimento. Então, se tu gosta de fumar maconha e tu vai à igreja por entretenimento, tu não vai gostar muito de alguém querer te convencer a largar de fumar maconha ou consumir pornografia ou qualquer outra coisa. Porque tu foi para entreter. Tu não foi com a possibilidade de ser quebrado. E a igreja precisa quebrar. Porque senão a gente vai moldar nós mesmos segundo as nossas convicções, segundo o entretenimento, segundo as pessoas que olham a igreja também por entretenimento. Digo os que cantam e pregam e organizam a igreja para ela ser lotada, mas por entretenimento. Não foi para isso que a igreja foi feita. Não foi para isso que Cristo veio. Cristo não é teu entretenimento de fim de semana, ou dia de semana, ou de quarta-feira, 8h30 da noite. Tem se criado por essa ideia de às vezes parecer mais entretenimento, as pessoas se afastarem de ser quebradas. As pessoas gostam agora de elas confrontar, elas se posicionar, elas simplesmente não aceitar as verdades que a igreja traz. E aí fica parecendo que todo mundo pode confrontar, ninguém precisa mais aceitar, a gente pode questionar a Bíblia, a pregação, o pregador. Não foi para isso que a igreja foi feita. Foi para nos achegar a Cristo, conhecê-lo, consequentemente ser quebrado. Se a tua igreja não te quebra, o teu culto não te quebra, se aquilo que é nos levado não nos quebra, existe um problema nas nossas intenções e nas intenções de quem tem organizado a igreja, o culto, a missa, o grupo de oração, a célula. Ser quebrado é fundamental para que o cristão se torne cada vez mais parecido com Cristo, que ele segue, quer servir, quer se achegar, quer conviver. Ser quebrado faz parte e talvez seja das principais partes do ir à igreja. E aí esses dias alguém que foi ferido numa igreja perguntou: mas eu preciso mesmo ir na igreja? E eu perguntei a essa pessoa: e tu vai ser quebrado onde? Tu não vai se quebrar. Tu não vai se fazer o trabalho de quebrar teu coração, de quebrar tua personalidade. A igreja é esse meio onde Cristo usa. E às vezes é no convívio com as pessoas ruins que tem na igreja. Mas quando a gente está por Cristo, é uma ótima oportunidade de ser quebrado e se parecer mais com Cristo. Não pode ser por dopamina, tem que ser por adoração, para nos achegar a Cristo. E Ele nos quebra, porque ninguém permanece igual quando a gente se achega a Cristo. Então
Então, às vezes, se a gente vai muito na igreja e não está mudando nada, se às vezes a gente era orgulhoso, tem algumas pessoas que trocam de igreja, é mais pelo externo ali do que pelo interno. Se tu era um orgulhoso numa igreja, tu se converteu, mudou de igreja e tu continua a pessoa orgulhosa de sempre. Não é por Cristo, não é questão, não era a igreja. É problema interno. Beleza? Era isso. Até qualquer hora, qualquer momento. E a gente volta com mais vídeos. Deus abençoe, se inscreve, curte, compartilha aí nos grupos da tua igreja. Vai ajudar algumas pessoas. Tchau.